Muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Vamos tentar interpretar aqui alguns sinais da festa do Porto de ontem. Diogo Costa de saída, pareceu-me, eu tinha prometido aqui que ia rever as imagens, aliás ia ver as imagens da festa porque eu não tinha visto, porque estava aqui a gravar o vídeo e pareceu-me de facto que o Diogo Costa está de saída, pareceu-me uma despedida. Vamos já analisar isso. Em relação ao Tiago Silva, muita gente também comentava, até inclusive nas lives que eu fui fazendo depois durante a festa, de que Tiago Silva também parecia estar de saída e eu interpreto de forma contrária. Eu acho que Tiago Silva confirma-se para a próxima época e acho que pode ser importante segurar todos estes jogadores mais experientes. Até analisando o jogo de ontem, a forma como o Porto pareceu nervoso, no jogo com o Tondela também pareceu nervoso no Dragão, tem muito a ver com esse facto da equipa ser inexperiente em títulos. Muitos daqueles jogadores, a maior parte deles, nunca tinham sido campeões. Temos também já as declarações do Farioli, muito emocionado e também com muitas pistas aqui em relação ao que aconteceu esta época, por exemplo, em relação à dedicatória ao Jorge Costa. Realmente foi sempre reforçado até pelo Vilas Boas esse lado de dedicar o título ao Jorge Costa, isso pode ter sido essencial. Temos aqui muita coisa para analisar, mas primeiro já sabes, pedir que deixes o like para dar uma força aqui ao canal. Já sabes que o teu like é muito importante para que o vídeo entregue para mais gente. Não te esqueças também de subscrever, estamos muito próximos dessa meta de 12 mil subscritores, ainda não chegamos lá, é o primeiro, ou melhor, é o segundo vídeo, porque já tivemos o vídeo de ontem. Como campeões, a partir de agora, os vídeos vão ser sempre como o Porto campeão. A festa continua e eu estou aqui quase de direta. Ontem eu fazia live, eu penso que foi às 5 da manhã, se não me engano, ainda havia muita gente também a festejar mesmo nas ruas. E foi um título realmente muito emocional, muito importante. Tinha aqui um lado místico de Jorge Costa, foi especial o título. E eu fiquei muito feliz também de ver a festa pelo mundo todo. Como eu costumo dizer aqui no canal, nós temos portistas que vêm aqui assistir aos vídeos do mundo todo, do país todo, e foi muito bonito ver imagens de todo o lado. Eu vi até de Londres, em Lisboa, muita gente também, no mundo todo, e realmente é muito bonito ver a força do Porto e rever aqui números que parece que só aparecem quando o Porto é campeão. Eu entre ontem e hoje vi na imprensa muita gente a reforçar que o Porto é o clube com mais títulos, juntando taças e campeonato. O Porto tem mais títulos que o Sporting e Benfica juntos. Isso aí parece que nunca é mencionado durante a época, parece sempre que eles é que são superiores. O Sporting também pareceu muito incomodado com os jogadores do Porto, que mandaram várias indiretas. Tinha até uma melancia que os jogadores levaram para a festa com a fotografia do Varandas. É o Sporting a não perceber o que é que motiva ao Porto e o que é ser Porto. Obviamente que todas aquelas declarações estavam a ser usadas para manter a equipa unida e motivada. E, portanto, eu acho que eles querem dizer que foi um erro do Porto na festa, ou que foi feio. Eu acho que é ao contrário. Eu acho que prova que eles cometeram um erro. E eu fui avisando aqui várias vezes, e nós temos até aqui sportinguistas que assistiam aos vídeos, mas isso aqui não chegou ao Sporting. Eu fartei-me dizer que isso estava a motivar a equipa, obviamente que estava. E acho que aquelas declarações todas na festa, a visar o Sporting, mostraram que realmente foi um dos fatores motivadores para este título. E ainda bem, portanto, o Sporting continua assim. Olhando para o número de títulos, o Porto já está com o 31, igualou o Benfica. Já o Sporting, eu penso que tem 21, se não me engano, está muito atrás. E realmente quem olha para a época, para tudo o que aconteceu e para a forma como o Sporting se achava tão superior ao Porto, parece impossível como é que só agora é que aparecem esses números. Felizmente o fantasma do Ajax pelo menos já foi afastado. E depois também, só antes de começar o vídeo, pedir que deixe-se o hype. O vídeo de ontem já está eu penso que está em 30ª ou 20ª ali no top 100 do hype. Portanto, se puderes deixar no vídeo de ontem, eu depois acabei por não pedir porque normalmente peço ao domingo, mas realmente ontem fomos campeões e faz sentido que seja aquele vídeo a ter hype. Também já foi quase automático, eu nem precisei de pedir porque temos aqui grandes seguidores do canal. Está muito bem servido com os melhores portistas aqui no canal e, portanto, a comunidade também está sempre a crescer. E agradecemos a todos. Eu ontem já agradeci e acho que o título é merecido para nós todos também aqui do canal, que estivemos sempre a acompanhar o Porto o ano todo. E eu já prometi que vou continuar a acompanhar, porque isto foi o primeiro ano do canal e o Porto foi campeão finalmente ao fim de 4 anos. Se o canal deu sorte, bora continuar. Que seja mais 10 anos de vídeos, passemos 10 anos campeões. Isso aí por mim, faço isso pelo Porto sem problemas. E por vocês também, acho que não custa nada fazer isto pelo clube. Quando se faz por paixão custa muito menos. E até começaria por esse lado o vídeo de hoje. Tem-se falado muito de uma figura que nós até temos esquecido um bocado aqui. Eu já falei bastante da equipa técnica muito extensa de Farioli, é muito importante. Eu acho que isso foi um dos fatores-chave desta equipa, foi esse trabalho de laboratório. O Farioli é muito pegado ao detalhe, às vezes acho que até demasiado, por isso que ele tem uma equipa técnica tão larga.
E eu via as imagens da festa do Castro abraçado ao Lúcio Gonzalez a chorar, e também várias pessoas também que mencionavam o Lúcio Gonzalez, mesmo lá na festa na Alameda do Dragão, onde eu estava. E eu apercebi-me de uma coisa: de facto, o Lúcio Gonzalez é uma peça-chave aqui deste Porto, porque ele traz a mística, assim como o Jorge Costa, a sua figura, e o PP falou disto durante os festejos, a dizer que o Jorge Costa, mesmo na época passada, quando tudo corria mal, foi sempre um líder e acreditou sempre nos jogadores e trouxe sempre essa liderança. Ele esteve presente, omnipresente aqui, de forma mística, de forma quase inexplicável. Aliás, viu-se as coincidências deste título e obviamente que ele estava lá. Mas o Lúcio Gonzalez também tem essa mística, e olhando para os números do Lúcio Gonzalez, ele foi sempre campeão no Porto. Eu penso que ele tem 6 títulos no Porto, das 6 épocas no Porto, é impressionante, e agora chega como adjunto, como treinador adjunto, e é campeão. Eu acho que também não é coincidência, e até me fez lembrar o facto de ele estar junto ao Castro, fez-me lembrar que o Farioli percebeu isto muito rápido, percebeu muito bem como é que é ser Porto, o que é que leva esta equipa a ser campeã. É muito o espírito de nós contra eles, contra tudo e contra todos. É muito isso até que está presente na festa, e é por isso que se sente toda aquela emoção, muito por causa disso. E é por isso, lá está, que os jogadores até dedicam ali muito dos festejos ao Sporting, os jogadores e os adeptos, principalmente ao presidente do Sporting. Mas eu acho que o Farioli percebeu isso muito bem, e quando ele integra o Castro na equipa técnica, porque ele não fazia parte no início, e vê-los aos dois ali juntos a festejar, emocionados, eu acho que aqui é um dos fatores que às vezes não é falado e que levou este Porto a ser campeão, porque traz essa mística. Como dizia ontem alguém, o Pietuzewski e o próprio Fofana, emocionados e com camisolas de Jorge Costa, eles que só chegaram em janeiro, como é que eles percebem tão rápido o que é ser Porto? Nós temos dito aqui muitas vezes que o Fofana é um jogador a Porto. Eu tenho defendido aqui que o Porto devia contratá-lo, não só por ser um jogador a Porto, mas também porque trouxe muita qualidade. E é graças a ele que temos o Froholt em grande forma, porque o Fofana foi gerindo ali também a outro poço de energia e deu muita força àquele meio campo. Foi muito importante até para o Porto estar com esta saúde física que está agora. Mas como é que eles entendem toda esta mística tão rápido? Tem muito a ver com esse lado do Lúcio Gonzalez e do Castro. E no fim, acho que o Farioli resume muito bem na conferência dele. Ele, antes de levar com o banho de gelo, que já é tradição também, levou ali dos jogadores e que depois acabou por interromper a conferência. Mas eu acho que o Farioli resumiu muito bem. Perguntar-lhe o que é que ele fez de bem esta época, claro que ele diminuiu, foi humilde, e claro que não é só isso, mas acho que ele resume bem. Ele diz que o que ele fez melhor foi aceitar o desafio de Vilas Boas. Eu acho que aqui este título é muito devido ao Presidente, porque o Presidente, assim como o Farioli é pegado ao detalhe, o Presidente também é, e ele soube muito bem criar este espírito à volta. Por exemplo, um exemplo que o Farioli nos deu, que nós não tínhamos esta notícia, e que ele nos dá esta novidade. O Vilas Boas parece que logo no início da época chegou com uma bola para todos autografarem do grupo, dizendo que lá está, para reforçar, que era para dedicar ao Jorge Costa o título. E o Vilas Boas pensou isto tudo, todo este simbolismo à volta, que ajudou. É um dos exemplos, um dos muitos exemplos que existem, e o Farioli ia revelar isso, que é uma bola que até vai para o museu, segundo ele. E acho que sim, acho que se resume nisso. Acho que tudo começa realmente com uma ótima gestão do Presidente. Tivemos sorte com o Presidente que tivemos, ou que temos neste momento, e ele dedicou o título ao Jorge Costa e ao Pinto da Costa, e realmente ele continua esse legado de um Porto vencedor. Consegue até, como eu já tinha dito aqui, consegue ser campeão mais rápido até que o Pinto da Costa, que tinha sido a terceira época, e o Vilas Boas consegue a segunda. E acho que realmente há muito mérito do Presidente. É do Presidente e deste treinador, que também é escolhido pelo Presidente. Há aquela teoria que diz até que o Vilas Boas já queria o Farioli logo no início da época anterior, e o Anselmo e o Vítor Bruno foram um pouco para esperar, foi adiando, à espera que Farioli estivesse disponível. Aquelas declarações do Vilas Boas na semana anterior, na semana passada, a dizer que já conhecia, ou melhor, que já gostava de Farioli do tempo do Nice e não do Ajax, reforça essa teoria. É provável que ele já tinha este treinador em mente, também por ser um treinador jovem, com um perfil parecido com o dele. Joga até em 4-3-3, só tem uma diferença, é mais defensivo, mas também é italiano, é mais tático, e também está a aprender. Eu acho que o Porto vai evoluir na próxima época. Eu acho que este Porto também foi muito defensivo, que o Farioli manteve aquele espírito, ele manteve o foco no campeonato, ele nunca se desfocou desse objetivo, tanto que foi rodando a equipa durante as competições europeias e as outras taças, mesmo assim, como tinha praticamente 2 equipas titulares, a conseguir ir longe na taça e na Liga Europa. Mas acho que ele nunca se desfocou, e isso fez com que a equipa fosse também mais defensiva, porque eu acho que quando Farioli chega, há menos de um ano, temos que recordar isto, há um ano atrás estávamos a jogar um Mundial de Clubes de uma forma ridícula, que não honrava nada ao clube, era o pior Porto de sempre, ou um dos piores Portos de sempre.
E o ponto mais fraco do Porto da época passada era a defesa. E portanto eu acho que o Farioli, com aquele foco que ele teve em relação ao campeonato, acho que ele identificou logo também que o problema do Porto era a defesa, tanto que o Bednarek é logo dos primeiros reforços, que é logo apresentado pelo Jorge Costa, e eu acho que é o grande símbolo deste título, mas pode ter sido por aí que o Porto se manteve também com a solidez defensiva, muitas vezes a gerir jogos e nunca ou raramente a procurar a goleada. Pode ter tido a ver com esse foco, e por isso que eu também acredito que o Porto possa evoluir depois na próxima época para um jogo talvez mais bonito, porque agora já é uma equipa diferente, como eu digo, já é campeão, vai fazer ajustes com certeza na equipa e no plantel, e com certeza vai ser uma equipa diferente. E já agora falando em ajustes, os sinais que eu vi na festa, um dos sinais muito fortes, Diogo Costa, eu tinha dito logo, eu fiquei com essa sensação, assim que terminou o jogo, antes de gravar o vídeo ainda tive ali uns minutos e deu-me a impressão que Diogo Costa estava muito emocionado, pareceu-me o jogador mais emocionado de todos, mesmo antes da tal homenagem ao Jorge Costa. O Porto também nesse aspecto preparou muito bem a festa. Assim que termina o jogo, faz aquele descer da bandeira de homenagem ao Jorge Costa que emocionou toda a gente, não tinha como emocionar, de facto sentiu-se mesmo que aquilo foi especial e que estava ali o espírito de Jorge Costa, como eu dizia logo o gol do Bednarek, que não podia ser de outra forma. O Bednarek, que é quase a reencarnação aqui de Jorge Costa, ele representa esse espírito de Jorge Costa, marca o golo, e o Jorge Costa deu-nos aqui vários sinais de que estava connosco, desde logo porque o título é no dia 2 de maio, e depois pelo golo do Bednarek, que realmente é tudo muito simbólico e muito inacreditável, chega a ser mesmo místico, mas realmente acho que o Diogo Costa estava mais emocionado, mesmo logo assim que o jogo termina. E foi-se confirmando ao longo da noite. Eu vi o Diogo Costa, estava lá na Alameda, e vi-o a falar no microfone também muito emocionado. Ele chegou a parar também para soltar umas lágrimas. O Farioli também, mas noutro sentido, acho que não foi no mesmo. E depois o Diogo Costa, as declarações dele no pós-jogo, a recordar tudo, a dizer que a época passada foi muito sofrida e que esta época foi muito especial, sempre muito emocionado. E hoje quando acordei, vou ver as atualizações do Porto e está lá outra vez o Diogo Costa com mais uma postagem nas redes sociais, muito emocionado. Eu acho que para mim sou uma despedida. Eu andei a época toda a dizer isto, porque desde que ele renovou com o Porto, e aquela renovação demorou muito e baixou a cláusula, e agora com toda esta emoção da despedida, soa uma despedida. Eu acho que levanta-se aqui uma grande questão para o Porto: quem é que vai ser o guarda-redes? Não acredito que Cláudio Ramos seja o guarda-redes do Porto, no caso de Diogo Costa sair. Acho que o Porto até precisa de mais para jogar a Champions League, e vai ser um grande problema. Ainda ontem o Diogo Costa é decisivo, porque o Porto tem uma grande defesa, é uma equipa muito mais sólida, não tem nada a ver com a época passada, mas o Diogo Costa é aquele guarda-redes de equipa grande que acaba sempre por, mesmo nos jogos em que o adversário pouco ataca, tem sempre uma defesa pelo menos muito decisiva e inacreditável. Eu considero que é o melhor guarda-redes do mundo, considero também que é a melhor época dele, ele próprio disse isso, ele concorda que foi a melhor época dele, mas soa uma despedida e o Porto vai ter aqui um problema. Mesmo que o Porto receba 60 milhões pelo Diogo Costa, vai ter que procurar um guarda-redes que o substitua, vai ser muito difícil. Eu sei que muita gente confia no Cláudio Ramos, eu por acaso também confio, mas acho que é curto para a época toda, e não acredito que o Porto vá ficar com o Cláudio Ramos a titular a próxima época toda. Posso me enganar aqui, até pode acontecer que o Diogo Costa fique, mas ele não deu os mesmos sinais que, por exemplo, o Froholt. Não sei se viste o Froholt, muito entusiasmado com os festejos, falou logo de Champions League. O Froholt, por acaso, costuma ser o jogador que mais acaba por levantar o véu sobre questões que temos dúvidas. Eu lembro-me logo ali na primeira volta, quando ainda ninguém dizia que o Porto tinha ambição na Liga Europa, o Froholt já dizia numa entrevista que tinha esse objetivo de ganhar a Liga Europa. E agora com a Champions a mesma coisa, ele dizer que está muito entusiasmado por jogar a Champions League, que está muito adaptado, que se sente muito confortável no Porto. Para mim foi um alívio vê-lo dizer isso, porque para mim eu acho que o Froholt é dos jogadores que está mais, que vai ser mais cobiçado. Acho que é o melhor jogador do campeonato português, tinha lugar em qualquer equipa do mundo, e é um grande reforço do jogador que já está no Porto, mas é um grande reforço para a próxima época. Gostei de ouvir dizer isso. Houve outros jogadores que lançaram a próxima época, inclusive o Tiago Silva, que também é uma questão que temos aqui, se o Tiago Silva fica ou não. E o Tiago Silva, eu vi-o a falar muito sobre a seleção, ele tem esse objetivo, sabemos que foi um dos objetivos de vir para o Porto, foi ir à seleção. Ele mantém essa esperança e ele falou sobre isso. Sei que ele não festejou muito, ele associa isso à mãe. Nós temos falado muito aqui do Borja Sainz, a verdade é que o Tiago Silva também passou pelo drama da mãe, e o Tiago Silva mostra uma capacidade, porque se nós formos a ver, nós nem nos apercebemos, se calhar não se fala tanto dessa tragédia do Tiago Silva, que é parecida ou a mesma do Borja Sainz, pela questão de que ele continuou a jogar na máxima força, continuou às vezes que foi chamado, continuou a fazer bons jogos, sempre com grande qualidade. Eu acho que isso aí também faz com que não se fale tanto, porque o Borja Sainz caiu muito de rendimento e o Tiago Silva não, mas eu acho que o Tiago Silva, ele próprio disse que queria ficar na próxima época.
E acho que ele vai ficar, deu-me essa impressão. Ele também falou muito de próxima época. Há jogadores aqui que falaram de próxima época. Por exemplo, não vi o Rodrigo Moura falar de próxima época. Vi o PP. O PP já começa a ser aquele jogador, é o PP e o Zaidu, que começam a ser jogadores muito experientes, que já fazem parte do Porto. E eu olhei também para as declarações do PP como um sinal de que ele fica. Isto aqui tentando interpretar um bocado os jogadores que ficam e que vão. Enfim, vai haver muitas dúvidas na próxima época. Nós também estamos aqui a fazer um balanço, e hoje via também muitos balanços na imprensa de como se a época tivesse terminado e não terminou. Lembrando que o Vilas Boas, nas declarações que fez, em que dedicou o título aos adeptos, aos funcionários e tudo mais, uma declaração muito bonita que ele fez, ele falou dos 91 pontos. Portanto, isto é um objetivo do Porto, chegar aos 91 pontos, e o Porto vai continuar a levar a sério os próximos 2 jogos. Deu-me essa impressão também. O próprio Farioli a dizer, e isto aqui pareceu-me genuíno também da parte dele, que não sabia como festejar, e eu tinha dito logo ontem, deu-me essa impressão no banco, que os jogadores queriam festejar, mas estavam com medo do líder, do treinador, porque ele não estava a esboçar nenhum tipo de festejo. Ele a dizer que realmente levou isto a sério, de jogo a jogo, e que não pensou em ser campeão, nem pensou como festejar, porque só na hora que o jogo terminou é que ele se sentiu campeão. Lá está, também pode ter a ver com essa época passada dele no Ajax, em que aconteceu o que aconteceu, e até nisso é emocionante. Tudo aqui é emocionante, tudo aqui contribui para que seja um título mesmo especial. E tem essa questão do Ajax, o Farioli, que diz que também parece que recebeu mensagens até de jogadores do Ajax. Ele diz que o título é um pouco deles também. Gostei bastante desse lado do Farioli, que ele também trouxe esse lado. Ele que foi dos primeiros também a mostrar esse lado mais emocional, até mais do que os treinadores da época passada. Também a época passada foi um bocado difícil, muito difícil, mas quando ele começa logo com a família portista e depois faz o festejo ali com os filhos, dizendo que os filhos também são portistas, acho que tem esse lado emocional também que puxa muito também para os festejos, para terem sido estes festejos tão intensos de todos os portistas. É um título mais que merecido. E já agora falando do Sporting, o Sporting está muito incomodado porque o Porto, e isto é engraçado na imprensa, eu já vi aí notícias que dizem: jogador do Porto insulta o presidente do Sporting. Estão muito preocupados com os festejos do Porto. É preciso ver primeiro que os jogadores já tinham claramente bebido. Eu acho que eles não estavam 100% sóbrios, dá para notar isso também aos festejos, e está tudo certo, é normal que assim seja. O Gabri Veiga, eu sinceramente gostei, e acho que o Gabri Veiga caricaturou aquilo que eu acho que foi a grande imagem, pelo menos da segunda volta do campeonato. Eu já tinha dito isto, aquela imagem do Varandas, que perdeu completamente o bom senso, a insultar o presidente do Porto, e aquela de dizer que ele está com medo e que não vamos ganhar porque o presidente sabe, porque ele é treinador e sabe que joga um pouco. E o Gabri Veiga caricaturou muito bem aquilo. Eu acho que aquilo ali fica para a eternidade, é muito bom. Foi muito bem, acho que essa declaração do Gabri Veiga acho que foi muito bem mandada para o Sporting. Claro que não gostaram, mas eu acho que até mostra-nos esse tal lado motivacional que o presidente do Sporting não entendeu. O presidente do Sporting, na semana passada, quando renovava com o Rui Borges, desculpava o Sporting em relação ao Porto, dizendo que o Porto, como se fosse uma fraqueza, jogou muitas vezes com segundas linhas na Liga Europa, e que foi por isso que aguentou até ao fim. Isso mostra boa gestão, não é uma crítica, deveria ser um elogio. E aqui é a mesma coisa. O Sporting foca-se muito no facto dos jogadores do Porto terem dedicado muitas frases e muitos cânticos ao Sporting. Tivemos também o William Gomes a fazer aquele gesto do golo que ele marcou em Alvalade, que o Pote ficou muito incomodado porque ele pensava que ele estava a provocar os adeptos do Sporting quando ele estava só a dedicar o golo ao PP. E tudo isso, o que o Sporting não entende é que não é a questão do Porto ter falado do Sporting, é que isso prova que havia dentro do balneário uma revolta pela forma como o Sporting estava a desrespeitar o Porto. E isso aí é a força do Porto, é isso que eu não entendo. A própria Liga, eu acho que o Mourinho e a Liga também, a Liga na primeira volta foi muito mais ostensiva. Teve até aquele caso do Arouca e outros, até mesmo das próprias nomeações dos árbitros, foi ficando menos grave. E acho que o Mourinho nesse aspecto mostrou a tal inteligência, e eu acho até que o Mourinho mostra que se calhar, continuando no Benfica, o Benfica poderá ser um adversário mais difícil na próxima época, porque eu acho que o Mourinho percebeu logo. Ele começou, aliás, no primeiro jogo que ele joga com o Porto, ele foi um pouco agressivo, o Farioli respondeu à letra, e o Porto depois acaba até por ganhar na taça quase como uma revolta. E o Mourinho percebeu isso. A partir dali ele começa a nunca mais atacar o Porto, mesmo quando o Porto foi jogar à Luz. Ele já falava do Porto como se fosse campeão, porque ele percebeu, e ele sabe isso, ele esteve no Porto, e ele sabe perfeitamente como é que funciona o Porto. E portanto estas declarações todas mostram que o Sporting, a incompetência do presidente também, estar a atacar tanto o Porto, sabendo que isso motiva a equipa. E portanto acho que isso foi uma prova também, e foi também bonito dos festejos, porque trouxe mais festa e mais alegria ainda. Tudo o que fosse nomeações,
à forma como o Sporting achava que era superior ao Porto, tudo que era menções ao Jorge Costa, tudo que era menções ao Pinto da Costa, tudo que eram menções até ao próprio Samu, que estava muito feliz ali na festa, tudo isso, claro que era a explosão da multidão, era o grande motivo dos festejos, além, claro, dos títulos do Porto, que são sempre muito festejados, porque são os tais títulos contra tudo e contra todos. Eu acho que isso aí nunca é muito bem compreendido pelos rivais, e ainda bem, porque assim, que continua assim, porque o Porto vai continuar a ganhar mais vezes. E acho que houve aqui realmente uma mistura de muita coisa que fez com que o Porto voltasse a ser Porto, como disse Farioli, e disse também lá na Alameda, o Porto voltou, renasceu, o Porto voltou a ser Porto. Como dizia ele também, falar das declarações de Jorge Costa, que dizia voltamos a ter uma equipa, e essa frase ele também revelou que foi sempre o mote da equipa para se manter focada no campeonato, principalmente no campeonato, mas a época toda, e portanto acho que temos aqui grandes sinais para a próxima época. A próxima época vai ser diferente, porque os jogadores, a maior parte já vai ser campeã, é verdade que já temos uma estrutura, mas em termos motivacionais vai ser preciso algo mais também, vamos ver, ainda falta muito, ainda vem o mercado de transferências, muita coisa para analisar. Não esquecendo que ainda temos campeonato. E já agora falando também do Farioli, voltando aqui um bocado atrás, o Farioli ontem falou português. E isto aqui nós já tínhamos dito aqui no canal também. Eu lamentei várias vezes que o facto do Farioli não falar português, não tentar sequer durante o ano todo, e chegamos aqui a prever também que provavelmente ele ia fazer isso quando fosse campeão. E lá está, é aquilo que eu digo, eu acho que o Farioli sempre atento aos detalhes, e acho que a equipa vai ser igual. Quando se solta, quando já é campeão, faz estas coisas. E ele falou português, acho que também foi um momento bonito ver o Farioli falar português. Vamos ver se ele vai tentar mais vezes na próxima época, porque com certeza isto é também uma prova daquele Farioli que às vezes não se solta, e também que me dá a sensação que nas 2 últimas jornadas vamos ter um Porto mais solto a jogar melhor, porque tem essa questão, ele tem muito essa questão de se apegar muito ao detalhe, e foi também por aí que o Porto ganhou, porque o Porto precisava realmente de um treinador que pusesse os jogadores a correr muito, que entendesse esse espírito do Porto, e que também que tivesse esse lado mais detalhista, principalmente para melhorar o Porto defensivamente, que realmente o Porto melhorou muito de uma época para a outra, e acho que na próxima uma das coisas que pode melhorar pode ser também a produção ofensiva, a eficácia. Vamos ter o Samu que vai regressar, não sei se o De Jong vai ficar ou não, mas é o que eu digo, acho que os jogadores mais experientes deveriam ficar todos, porque viu-se no jogo de ontem com o Alverca um pouco de nervosismo por essa falta de experiência. E já agora falando do jogo com o Alverca, eu tinha falado aqui dos cortes do Varela e do Alberto Costa, que foram surreais, e o Farioli também levou para essa misticidade, dizendo que foi o Jorge Costa que fez aqueles cortes. E, portanto, é realmente um título muito emocionante, e realmente é um título mesmo para ser festejado, é um grande título, e é o regresso do Porto, o regresso do Porto que nós conhecemos. É como diziam os adeptos, como se cantava, que voltou à normalidade ao Norte, como dizia o Varandas, que era tudo normal no Norte, e agora sim está normal, porque o Porto já tem o título, e é a equipa que tem mais títulos internacionais e nacionais. E depois, não esquecendo que ainda há jogos, ainda há campeonato. Vamos ter agora o jogo com o Aves. Não sei como é que vai ser a preparação. Felizmente temos uma semana inteira, e o Porto tem essa experiência até de dar folga aos jogadores. Muitas vezes até faltam temos 2-3 dias de descanso entre um jogo e outro, e Farioli opta por dar folga, e portanto acho que o Porto tem alguma experiência para recuperar. Com certeza hoje é um dia de muita ressaca para os jogadores. Achei uma coisa interessante e curiosa. Eu acho que normalmente nós temos dificuldade em prever o 11 que vai jogar no jogo seguinte, mas acho que temos aqui uma pista, pelo menos em relação ao Pietuzewski. Parece que o Pietuzewski não deve jogar esse jogo com o Aves, porque eu não sei se esta notícia, eu vi esta notícia aqui há pouco tempo, até se alguém puder confirmar nos comentários se isto é mesmo verdade, mas parece que o Pietuzewski vai estudar ou vai fazer uns exames da escola, porque ele também ainda tem 17 anos, para terminar, penso que é o ensino secundário, para a Polónia. Portanto ele vai viajar para a Polónia. Não sei se ele vai estar disponível para jogar com o Aves. É uma coisa que eu achei insólita, achei um pouco estranha esta notícia, mas parece que é mesmo verdade, que ele vai estudar. Portanto não sei se ele volta, penso que é quinta-feira que volta, enfim, não sei se vem a tempo ou não de jogar esse jogo com o Aves, que vai ser um jogo importante se o Porto estiver focado nesses tais 91 pontos. Portanto, e vamos também ver um Porto mais solto, ver como é que o Porto joga já sem a pressão, já campeão. Vai ser também uma grande festa. Acho que estes 2 jogos vão ser de grande festa. Inclusive é o jogo com o Santa Clara, acho que vai ser mais um dragão cheio para mais uma festa, porque depois vai ter a festa nos aliados, e portanto é a continuação de tudo, toda a emoção. Claro que ontem foi na hora em que o Porto é mesmo campeão, é sempre uma emoção especial, mas vai continuar os festejos com certeza. Vamos ver. Eu acho que o Porto vai ser curioso, vai ser ao contrário. Eu acho que o Porto vai jogar melhor estes jogos. Agora só tem que
apostar nesses 91 pontos, porque se Farioli começar também a gerir a equipa, dando minutos, por exemplo, aos jogadores da equipa B que merecem, ou até os jogadores como o Perpites, que merece jogar até pela época toda praticamente sem jogar. Já agora uma curiosidade, ontem eu já não me lembrava que o Porto tinha o Caramó ainda na equipa, portanto é mais um jogador que também foi campeão. Há vários jogadores que foram campeões, por exemplo o Eustáquio também acho que é merecido, fez uma primeira volta muito importante. O Farioli até dizia que ele era uma espécie de treinador adjunto no banco, era um dos capitães desta equipa, acabou por sair quando chega ao Fofana. E acho até que isto é um bom paralelismo para o que vai acontecer com o Mora. Eu suspeito que o Mora sai também no fim da época. Não houve aqui nenhum sinal nos festejos, ele até estava muito feliz, ele dizia que era o sonho dele festejar nos aliados e que vai acontecer no dia 16, mas notou-se que ele estava mesmo a cumprir um sonho, porque é um jogador do Porto, formado no Porto, isso é sempre especial, são sempre os jogadores, e é por isso que eu digo que o Porto tem muita vantagem, muita sorte de ter o Diogo Costa e o Mora, que são jogadores de nível mundial e que são formados no Porto. Isso é diferente, é diferente, por muito bom que os outros jogadores sejam, que chegam de outros clubes e de outros países, é diferente ter um jogador formado no clube. Mas eu acho que o Rodrigo Mora é um exemplo do que aconteceu com o Eustáquio e o Fofana. Não querendo comparar aqui a qualidade dos jogadores, são jogadores diferentes, posições diferentes, mas eu acho que assim como o Eustáquio já estava no Porto e o Farioli reconhece que ele era um líder, não era característica de jogador para o Farioli. Também o Eustáquio divide um bocado os adeptos, nem todos consideram que ele seja jogador com muita qualidade para jogar no Porto, mas de qualquer forma era um jogador que eu gosto dele, tinha um perfil realmente de jogador a Porto. Mas Farioli, quando chega, ele já está lá, aceita ou mantém, não é dos poucos que ficam da época anterior, depois da limpeza que há ali da equipa, que eu acho que vai continuar com a saída, por exemplo, do Francisco Moura, mas acaba por sair e vem o Fofana, que é um jogador mais daquele estilo que Farioli valoriza, que é mais um throw-out, um jogador muito forte fisicamente, corre o campo todo e que joga em várias posições. E acho que o Moura é a mesma coisa, só que o Moura tem mais talento do que o Eustáquio. Eu acho que o Moura tem tudo para ser um dos melhores jogadores de sempre do futebol português, só que já estava no Porto quando Farioli chegou, e pode acontecer o mesmo aqui, o Mora sair e vir um 10 mais com as características como o Farioli gosta, mais como um Gabri Veiga que também, além desses festejos, dessa parte em que ele imita o Varandas, que eu acho que é muito, muito simbólico e muito importante, apesar de ser muito criticado aí pela imprensa, eu acho que o Gabri Veiga tem mais probabilidade de ficar, ele próprio também, aliás logo nessa frase ele fala da Champions League, e eu acho que todos os jogadores que mencionaram aqui Champions League já estão com a cabeça na próxima época. E quem sabe o Porto não quer vingar na Champions League aquela eliminação um bocado caricata que teve na Liga Europa. Quem sabe, isto aqui é difícil, a Liga dos Campeões é sempre muito difícil, ainda por cima, agora com estas fases de grupos ainda fica mais difícil, pode jogar com muitos tubarões e torna-se complicado, mas quem sabe, se não houver uma equipa inglesa, quem sabe na próxima época não podemos festejar algo mais importante e também calar mais uma vez o Sporting, que dizia, como diz o Gabriel Veiga, que o Porto não jogava Champions League e que no próximo ano não tinha nem qualidade para jogar lá. Mas pronto, acho que o Porto ainda vem aí muita coisa ainda para analisar. Amanhã voltamos com mais um vídeo também para analisar toda a atualidade do Porto. Por acaso não confirmei, mas penso que o Porto hoje está de folga, acho que não pode ser de outra forma. Não sei se amanhã vai ter treino ou se vai ter mais uma folga, mas amanhã vamos então analisar toda a atualidade do Porto, tudo o que acontece entre o dia de hoje e da manhã. Já sabes que aqui os vídeos são diários. Só antes de terminar o vídeo, pedi que deixes o like para dar uma força aqui ao canal. Pedi que subscrevas se ainda não subscreveste. Pedi que dês hype, se puderes dar hype no vídeo de ontem. Em vez de ser no domingo, vamos dar no sábado, que de facto faz sentido. E ele já está a subir na tabela do top 100 do hype. Vamos lá pôr o Porto em primeiro lugar outra vez no top 100. E de resto é isso. Podes também deixar nos comentários onde, como e de que forma é que festejaste o título do Porto, quais foram os sentimentos e como é que foi isso, porque eu sei que tem aqui muita gente que festejou aí pelo mundo todo e que tem também algo a dizer, também não é só o que eu estou aqui a dizer sobre o título, que fica muita coisa também por explicar, há muita coisa emocional aqui que é difícil passar por palavras num vídeo que também acaba por ser curto para tanta coisa que aconteceu, mas com certeza cada portista vive aqui um momento de forma diferente e podes também deixar nos comentários, já sabes que eu estou sempre atento. E de resto é isso, já sabes que análise ao Porto, diária e sem filtro é só aqui, um abraço e até amanhã.